Irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 6, leremos dos versículos 13 ao 19. Carta aos Hebreus, que há disputa se essa carta é de Paulo ou não é de Paulo, isso não interessa, tanto que não está escrito na carta. Carta aos Hebreus, capítulo 6, leremos 13 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Só até aqui, irmãos. Então, meus queridos, em nossos dias é comum ouvir falar ou ler sobre as características dos tempos pós-modernos, tempos em que vivemos. E uma das características desses tempos, segundo se diz, é a prevalência dos sentimentos sobre a razão. Sentimentos sobre o intelecto. Ou seja, o que se sente é muito mais importante do que aquilo que se sabe. Em outros termos, o subjetivismo ou o achismo pessoal tem mais importância do que a verdade objetiva. Aliás, não se considera mais que haja uma verdade objetiva. Para a nossa aflição e para aumentar também a nossa esperança na misericórdia de Deus, essa característica da pós-modernidade está muito presente na igreja. Vemos claramente pessoas que acham, mesmo a gente mostrando na palavra que está escrito que é assim, a pessoa diz, mas eu acho. Então isso está muito presente na igreja. Porém, queremos lembrar que essa não é uma característica exclusiva da pós-modernidade, como se fala tanto. Nos tempos de Israel, após a peregrinação pelo deserto, chegando à terra prometida, pela boca de Moisés, Deus falou. Deus chamou a atenção do povo para o subjetivismo, para o achismo pessoal, sem fundamento na verdade objetiva, sem fundamento na lei de Deus. Assim disse o Senhor. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, era a maldição que Deus tinha dito que cairia sobre eles em caso de desobediência da lei, em caso de idolatria, especificamente. Então Deus diz assim, ninguém que ouvindo as palavras desta lei, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Deuteronômio 29, 19. Então vejam só qual era a inclinação ou a intenção do povo. Viver na promiscuidade, viver em pecado e mesmo assim achar ou imaginar que Deus estaria abençoando o povo. Teremos paz com Deus. Irmãos, isso é muito atual. Um pastor vive com isso, convive com isso quase diariamente nos aconselhamentos. Os irmãos em franca desobediência à palavra, em pecado deliberado, mas dizem que estão em paz. Não, mas Deus vai me abençoar. Então repare que isso não é novidade. Isso não é característica da pós-modernidade, como dizem. É uma característica do ser humano.
em qualquer época. Cerca de 1500 anos depois, já no início da era cristã, o Senhor Jesus nos mostra a mesma característica entre muitos que se julgam salvos: o subjetivismo, o achismo pessoal sem fundamento na verdade objetiva de Deus. Assim diz o Senhor Jesus: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então observe, 1500 anos antes de Jesus, os israelitas, em desobediência deliberada, vivendo vida de perversidade, de idolatria, mas mantinham no seu coração a esperança subjetiva de que Deus nos abençoará. 1500 anos depois, Jesus confrontou os fariseus, o povo de Israel, chamando-os ao arrependimento, e eles achando que estava tudo bem. E aqui Jesus diz que no final dos tempos, quando ele vier, no dia do juízo, acontecerá a mesma coisa. Pessoas cheias do seu subjetivismo, da sua subjetividade, do seu achismo, dizendo: Senhor, nós somos tudo de bom. Nós fizemos milagres, expelimos demônios. E Jesus lhe dirá: nunca vos conheci. Que coisa terrível, irmãos. Observe que o Senhor Jesus não contesta que tais pessoas tenham feito tudo o que afirmaram. Elas de fato profetizaram, ou seja, proclamaram a palavra de Deus, expeliram demônios, fizeram muitos milagres, e o Senhor não nega estas suas obras. Porém, tudo aquilo foi feito com base na sua capacidade própria, no seu achismo, no seu subjetivismo, e não com base na verdade de Deus. Aqueles muitos a quem Jesus se refere se imaginavam salvos. Provavelmente eram pastores, ou o que o valha, já que era alguém que pregou o evangelho, fez milagres, expeliu demônios. Eles afirmaram que fizeram isso. Só que eles não eram de Deus. Não estavam fazendo de acordo com a palavra de Deus. Olha, irmãos, sobre esse negócio de fazer milagres, expelir demônios e tudo que esses camaradas fizeram aqui, e fizeram mesmo, e continuam fazendo até hoje, Jesus disse que quem faria isso, depois dele e dos seus apóstolos, eram os falsos profetas, eram os falsos pastores. Ele disse isso. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos messias, cuidado com os falsos pastores. Eles farão milagres, eles farão maravilhas, eles farão sinais, eles expelirão demônios. Pois é, a única promessa que há na Bíblia para alguém fazer estes sinais, Jesus disse: quem fará isso são os falsos profetas. Somente os patriarcas e os profetas, credenciados por Deus no Velho Testamento, fizeram milagres. Somente os apóstolos no Novo Testamento, credenciados pelo Senhor Jesus Cristo, fizeram milagres, de acordo com o relato bíblico. Pois bem, Jesus disse que outros fariam isso também. Quem? Os falsos profetas, os falsos pastores, esses que agora chegam diante dele dizendo: fizemos milagres em teu nome, expelimos demônios, pregamos o evangelho. Tudo com base neles mesmos. Subjetivismo, capacidade própria. E o Senhor Jesus lhe dirá: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Daí a minha insistência em ensinar a verdade. A mesma insistência dos profetas do Velho Testamento. A mesma insistência do Senhor Jesus. A mesma insistência dos apóstolos. A mesma insistência dos chamados pais da igreja. A mesma insistência dos reformadores, a mesma insistência dos pouquíssimos pastores fiéis. Porque sem o conhecimento da verdade objetiva de Deus, de nada adianta se autodenominar povo de Deus, como Israel, de nada adianta se autodenominar Igreja de Cristo,
como a dita igreja evangélica que se conhece hoje, se esse povo ou essa igreja continuar escravizada pelo engano do pecado, elaborando com base no seu subjetivismo, na sua capacidade própria. Todos, ou quase todos os membros de igrejas dizem que são salvos. Porém, quando perguntamos, você tem certeza da sua salvação? Qual a base dessa sua certeza? Normalmente, irmãos, quase sempre, aliás, a resposta é algo do tipo: eu sinto no meu coração. Deus falou ao meu coração. Deus me disse. Só que a explicação do apóstolo Paulo, explicação inspirada pelo Espírito Santo, é muito diferente. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para me salvar. Atentem para a diferença, atentem para a distância entre as duas convicções. A falsa certeza de um que tem base nos seus próprios sentimentos, no seu coração enganoso, no seu subjetivismo, sequer atenta para a palavra que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pois é, as pessoas têm certeza da sua salvação com base no que o seu coração lhe diz. Jeremias 17:9 nos diz isso. O coração é corrupto, enganoso, ninguém o conhece. Agora vejam a certeza de outro que tem base no conhecimento objetivo de Deus, na sua palavra. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está falando da sua salvação. 2 Timóteo 1,12. Cantamos aqui o hino ainda há pouco. Eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Percebe, irmãos? Não que o sentir seja necessariamente errado, mas o sentir precisa ser firmado no saber. Senão você estará sentindo enganosamente. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso Deus, com base nesse texto que nós lemos de Hebreus. O autor diz que Deus fez uma promessa a Abraão e jurou por si mesmo, já que não há ninguém acima dele por quem orar. Versos 13 e 14. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem orar, jurou por si mesmo. Por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Abraão creu. E a fé na promessa de Deus, a fé no Messias que haveria de vir da sua descendência, foi-lhe imputada por justiça. A justiça do justo que viria da descendência dele foi-lhe imputada porque ele creu. O versículo 15 nos diz que Abraão obteve a promessa. E sabemos que a promessa foi para ele e para a sua descendência. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Podemos perceber no texto, queridos, que há uma dupla garantia da nossa salvação e nenhuma delas está baseada nos nossos sentimentos. Nenhuma delas está baseada no nosso subjetivismo. Há uma promessa e um juramento feitos pelo próprio Deus. E o versículo 18 nos diz que essas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Olhem só, 18. Desde o 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros, a promessa foi feita a Abraão, mas para deixar essa promessa já garantida, inclusive aos seus herdeiros, o Senhor Deus da promessa, para deixar isso com toda certeza, o propósito da sua salvação, Ele se interpôs com juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, os herdeiros, a fim de lançar mão da esperança
proposta. Abraão sabia disso e cria nisso. Ele não ficou apenas, eu sinto que Deus vai me salvar. Não, ele sabia. E Deus prometeu. E Deus jurou algo objetivo vindo do Supremo Soberano Senhor, Criador e Salvador dos seus eleitos. Acontece que, como a fé não se transmite por hereditariedade, os herdeiros de Abraão não herdariam essa fé simplesmente de forma hereditária. Então Deus fez um juramento e deixou isso de forma objetiva, escrito na sua lei, de que essa promessa era para os herdeiros de Abraão também. Como Deus é misericordioso, Ele sabe que nós somos fracos. Então Ele acrescentou essa promessa. À promessa Ele acrescentou um juramento, simplesmente porque quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a descendência de Abraão, a imutabilidade do seu propósito. Então Ele se interpôs com juramento. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Irmão, nós precisamos crescer no conhecimento desse Deus, para não ficar iludidos pelo nosso coração enganoso, com base nos nossos achismos, subjetivismos. Os verdadeiros crentes, os salvos, os herdeiros da promessa, não são aqueles que afirmam ser salvos com base nos seus sentimentos. Os verdadeiros crentes, os salvos, os herdeiros da promessa, são aqueles que sabem que são salvos porque estão firmados no conhecimento da imutabilidade do propósito de Deus. E para aumentar a nossa certeza quanto a esse propósito, Deus, de forma maravilhosa, se interpôs com juramento. E como não tinha ninguém superior a Ele por quem orar, por quem jurar, jurou por Ele mesmo. Nós sempre juramos por alguém que nos é superior ou que nos é muito valioso. Eu lembro quando a gente era criança, como a gente jurava, eu juro pela minha mãe, não é? Porque era a coisa mais preciosa que nós tínhamos, era a nossa mãe. Não é? Então, irmãos, a salvação dos eleitos de Deus é propósito dele, é por meio dele e é para ele. Ele disse isso. Isso é algo objetivo, palavra de Deus. Os verdadeiros crentes, os que são herdeiros da promessa, podem ter certeza da sua salvação, porque ela pertence a Deus e não depende nem mesmo dos próprios eleitos de Deus. Aqueles que o conhecem, nem deles mesmo depende a salvação, depende de Deus. Logo, muito menos depende daqueles que apenas se imaginam eleitos com base nos seus sentimentos. A salvação depende unicamente da fidelidade de Deus na sua própria palavra, no seu próprio juramento, para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Assim jurou o Senhor, segundo narrou o salmista: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Salmo 89, 34. Ele não prometeu a Abraão fazer dele uma grande descendência, e dessa descendência viria o Messias que salvaria os seus eleitos. E ele não jurou sobre isso. Então, assim será, ou assim é. Verdade objetiva de Deus. Os verdadeiros crentes, irmãos, os salvos, os herdeiros da promessa conhecem a promessa feita a Abraão e sabem que são filhos dessa promessa, como ensina o apóstolo Paulo aos Gálatas, dizendo assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, versículos 7 e 9. Fé aqui, obviamente, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da sua verdade objetiva, é a confiança absoluta nessa verdade objetiva de Deus e, por consequência, a obediência prazerosa em cumprir os mandamentos de Deus. A questão é:
Será que todos os que se dizem salvos conhecem a Deus? Será que todos os que se dizem salvos conhecem a sua promessa? Conhecem o seu propósito? Será que todos que se dizem salvos confiam absolutamente na palavra de Deus e obedecem às suas ordens? Não, irmão, nós sabemos que não. Nós sabemos que a maior parte dos irmãos de qualquer igreja, inclusive da nossa, preferem viver com base no seu subjetivismo, em pecados deliberados, que eu já trabalho aqui, batendo nessa mesma tecla há 11 anos, e não muda uma vírgula. E ainda pedem para que eu ore, para que Deus os abençoe. Pois é, esta era a realidade de Israel, 1500 anos antes de Jesus, era a realidade nos tempos de Jesus, como ele chamava o povo de hipócrita, e eram os líderes religiosos, escribas, fariseus, saduceus, hipócritas. É no nosso tempo e será no dia do juízo, como ele disse. Muitos dirão, nós éramos crentes, nós pregamos o evangelho, nós éramos pastores poderosos, fizemos milagres, expelimos demônios. Fizeram mesmo, mas não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, isso é uma realidade. E não é uma realidade, uma característica de pós-modernidade, coisa nenhuma. Isso é uma característica do pecador impenitente, que não quer conversa com Deus. Ele quer receber bênção, mas não sabe nem quem é Deus e nem quer saber. Ele só quer saber das bênçãos. Então, irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. O Senhor Jesus fez essa pergunta para os camaradas da época dele. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Israel fazia isso. Os judeus do tempo de Jesus faziam isso. A maioria da igreja faz isso hoje do mesmo jeito. Senhor, Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, me arruma um emprego. Senhor, resolve o problema lá em casa. Mas continua vivendo em pecado deliberado e achando que o Senhor vai me abençoar. Aí Jesus pergunta para você, por que você me chama Senhor? Por que você me chama Senhor, se você não faz o que eu lhe mando? Lucas 6,46. São estes os que apenas sentem que são salvos, mas não conhecem a Deus. Não confiam na sua promessa e por isso não obedecem à sua palavra. São estes que certamente no último dia ouvirão do Senhor, nunca vos conheci. Que coisa terrível, irmãos. É por isso que nós temos que saber quem é o nosso Deus. É por isso que nós temos que conhecê-lo, temos que conhecer os seus propósitos, temos que conhecer a sua palavra, temos que conhecer a sua promessa. Temos que obedecer. É assim que vive o crente, queridos. O crente vive de forma totalmente diferente daqueles que vivem com base no seu achismo. Os verdadeiros crentes, os salvos, os herdeiros da promessa, podem afirmar que são salvos, podem se alegrar no Deus da sua salvação, e as promessas com as quais convivem, certamente, com base naquilo que eles sabem, será perceptível. As pessoas que convivem com um crente, ele perceberá, pelo testemunho dessa pessoa, pela forma como ele fala, pela sua conduta. Os vizinhos de uma família crente deverão perceber como esse homem ama a sua esposa, como essa esposa respeita o seu marido, como eles realmente são um, como eles ensinam seus maridos, seus filhos, na obediência desse Deus deles, como esses meninos obedecem aos pais em obediência a Deus, como eles valorizam os cultos nas suas igrejas, eles não faltam por nada. Qual é a nossa realidade? Casais ditos crentes que vivem as turras,
algo do conhecimento de toda a vizinhança, inclusive. Marido que é um grosso com a sua esposa, com os vizinhos, espanca filhos. Mulher braba, feita uma fera com o marido, com os filhos. Filhos desobedientes por consequência de terem sido treinados por dois pais desobedientes que vivem as turras. Meninos que dão maior trabalho na vizinhança. E ainda acham que vivem em paz com Deus. Como Israel naqueles tempos. Não é assim não, irmãos. O testemunho de um crente, daquele que sabe quem é Deus, daquele que tem certeza da sua salvação e que vive com base nessa promessa objetiva de Deus e que conhece os propósitos de Deus porque estuda a sua palavra e obedece essa palavra no poder do Espírito Santo, ele viverá de forma totalmente diferente. As pessoas que com ele convivem vão saber que este homem, essa mulher, essa família tem um Deus que de fato faz com que eles vivam de forma diferente. A conduta do salvo demonstrará o seu conhecimento de Deus, demonstrará a sua confiança na promessa de Deus e, por consequência, a conduta do salvo demonstrará, comprovará a sua vida de obediência à palavra de Deus. Irmãos, é isso, nada menos do que isso que se espera de uma pessoa dita crente que tem certeza da sua salvação. A certeza da salvação do crente está na revelação de Deus, na sua palavra. É aí que está a certeza do crente, no conhecimento dessa revelação. Afinal, como nos ensina o último versículo que lemos, os dois últimos, já corremos para o refúgio. O que é refúgio? Refúgio, por conceito, pressupõe um local ou uma situação que nos livre de um perigo iminente e muito grande. Então, quem está, no caso de Israel, eles falavam muito em refúgio em caso de guerra. Então, eles estavam refugiados em algum lugar, em algum monte, em alguma fortaleza. Em caso de tempestades de areia no deserto, eles ficavam refugiados em algum lugar que não fossem mortos pela tempestade de areia. Então, refúgio, por conceito, implica isso. É algo que me mantém guardado. Nós vivemos num mundo entregue ao maligno pelo próprio Deus, e Deus está no controle disso. Está escrito na palavra, o mundo jaz no maligno. E diz que nós não somos desse mundo, mas estamos nele. Então, como nós estamos no mundo dominado até que Deus venha pelo maligno, nós estamos no refúgio. Que refúgio é esse? A garantia de que Deus nos salvou. A sua palavra objetiva que eu tenho para conduzir a minha conduta, o meu comportamento, a minha vida. Esse é o meu refúgio. A fim de lançar mão da esperança proposta. Qual é essa esperança proposta? A salvação. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para me salvar. Para guardar o meu tesouro. Que tesouro é esse? A minha glorificação no último dia. A esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, vai até o lugar onde Deus está. É isso que quer dizer, que penetra além do véu. No templo, ou no tabernáculo, havia um véu que separava o local onde as pessoas, até onde eles podiam ir, do local onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. É isso que ele quer dizer aqui, que essa promessa nos garante que nós iremos até além do véu. Nós chegaremos à presença do Senhor, e isso é promessa dele, é juramento dele. O crente sabe disso com base na sua palavra objetiva, na sua promessa, no seu juramento, no seu poder. O crente sabe disso. A nossa salvação pertence a Deus, irmãos, e está nas suas mãos. Nós somos objeto dessa salvação e pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelo seu poder, Ele nos transforma em agentes dessa salvação, tanto em nós mesmos
como nos outros, pelo testemunho e pela pregação da palavra objetiva de Deus. Esta é a certeza da salvação dos verdadeiros crentes, os salvos, os herdeiros da promessa, para louvor da glória de Deus. Amém. Clique no vermelhinho, Margaret.